Olha, quando o episódio começou, eu gritei porque eu sabia, eu falei, eu sabia! Mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. O episódio dessa semana se aprofundou um pouquinho mais na descoberta da Cindy sobre a identidade secreta da Courtney, também mostrou um pouquinho da GSA ali tentando descobrir um pouco mais sobre o pai da Cindy e, claro, e não menos importante, mostrou ali os poderes do Harry se desenvolvendo, né? O Harry é aquele personagem que a gente já vem sabendo que ele tem um poder, ele mesmo às vezes sabe, às vezes não sabe, mas a gente vai falar sobre isso, sobre muitas coisas nesse vídeo, então fica comigo pra gente falar sobre esse episódio de Stargirl. E pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse 8º episódio de Stargirl. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que é de graça, tá do lado, um botão, o outro. Então like, se inscreve, faça isso, por favor. Também não se esquece de comentar qual a parte mais importante do episódio pra você, o que você mais gostou, o que você menos gostou. Coloca tudo lá nos comentários pra gente discutir um pouquinho mais. O episódio então já começa com a teoria que eu criei na semana passada, porque quem acompanha meus vídeos sabe que eu teorizei falando que o Pat ia bater o carro e fingir que a Courtney realmente sofreu um acidente de carro em vez de ter apanhado ali da Shiv. E foi exatamente isso que aconteceu no começo desse episódio, com o Pat batendo o bendito e precioso carro dele ali. Ele ficou um pouquinho com dor no coração? Ficou, porque a gente viu que o olho dele ali tava quase chorando por causa que o carro tava destruído. Mas ainda assim ele encobriu ali a merda que a Shiv fez com a Courtney e foi isso. Eu tava certo, pelo menos. Glória a Deus. A Courtney, então, agora tá no hospital e o Pat conversa com ela sobre a Cindy, né? Sobre a Cindy ser a Shiv. O Pat tá muito convicto que o pai da Cindy pode ser um dos vilões ali da Sociedade da Injustiça e ele quer descobrir um pouquinho mais quem é o pai dela. E no meio da conversa aí dos dois, o Pat fala pra Courtney que ele quer contar pra Bárbara sobre tudo isso que tá acontecendo, que ele não quer mais mentir pra ela, só que a Courtney fala que não tá na hora, que ela não acha que a mãe dela tá preparada pra ouvir isso, ela não quer contar pra ela nesse momento. Então a Courtney promete mudar toda essa burrada que ela faz de sempre ser intrometida nas coisas, de sempre fazer as coisas sem estar em equipe, sem comunicar o Pat, porém a gente sabe que nesse episódio ela continua fazendo as burradas. Mas enfim, espero que no próximo ela mude. Porém, o Pat fala tipo de boas, então a gente não vai contar pra Bárbara agora, mas espero que você mude, né, Kurt? Enquanto a Courtney tá lá encamada, a GSA tá putaça com a Cindy, porque ela bateu na Stargirl, ela surrou a Stargirl ali muito bonito, e o Rick já queria partir pra briga lá e chegar na casa da Cindy e dar umas porradas nela, só que a Beth, pela primeira vez, glória a Deus, foi sensata e falou: Rick, não é assim que a gente resolve as coisas, a gente tem que criar um plano. O pai dela, a mãe dela, quem seja ali, pode também ser um vilão e acabar com a gente. A gente tem que analisar antes de fazer toda a burrada, porque vemos a exemplo de Courtney, né? A Courtney não analisa, simplesmente ela é impulsiva e faz as coisas, e aí, tá encamada. Então a Beth, glória a Deus, se mostrou uma líder melhor que a Courtney. E olha, eu acho que a Beth, por não ter um poder ativo, seria melhor ali cuidando da equipe como líder do que a Courtney, que é muito impulsiva. E a gente sabe que mesmo se ela mudar, talvez ainda ela não seja a líder que aquele grupo precisa. E aliás, eu espero muito que a gente veja ali a sede da Sociedade da Justiça, né? Porque é uma coisa que a gente viu alguns episódios passados e até agora ninguém foi lá visitar. Mas também eu espero muito que a Beth consiga Coruja, né? Gente, Coruja tá lá, apodrecendo, porque a Beth não consegue a Coruja. Então, Stargirl, por favor, tragam mais coisas, referências, porque eu amo isso, então eu quero referências. Tragam mais. Tá bom, então a Kurt recebe alta do hospital e ela vai embora ali com o Pat, só que ela passa bem na frente do quarto onde tá o Onda Mental, né, e o Henry simplesmente fecha a porta na cara dela e deixa ela no vácuo. Chegando em casa, a Courtney se depara com o Mike, porque ele tá meio que arrependido de ter falado tudo aquilo no episódio passado pra ela, sobre ela andar muito com o Pat, ele tava com ciúmes dessa amizade que os dois tinham, mas ele percebe que a Courtney gosta dele, ele gosta da Courtney, então os dois fazem as pazes ali, ele até leva algumas coisinhas para ela comer, e eu gosto muito dessa parte de Stargirl, porque eles não só focam nos heróis, eles também focam nessa atmosfera familiar para a Courtney, para essa nova família que ela tem,
E também mostram de uma forma tão sincera, tão espontânea, tão singela, que não fica ali, tipo, eles estão tentando empurrar essa família na garganta, tanto dela quanto na nossa. Não, eles fazem de uma forma muito tranquila, que funciona muito bem. Isso tá se encaixando muito bem na série. Daí a gente chega na cena mais engraçada do episódio, que é a cena que o Pat conversa com o Cajado e falou tipo, Cajado, você tem que entender também que a Courtney é inexperiente, ela não sabe o que ela tá fazendo e você tá levando ela pras brigas, mas ela não sabe lutar, ela não sabe absolutamente nada. Diferente do Starman, que já era adulto, já conhecia muitas coisas. Então você tem que aprender aí e ajudar a própria Courtney nas coisas que ela tá fazendo. Esse papo que ele teve com o Cajado, mesmo sendo um objeto, e ele mesmo se achando lesado por falar com o Cajado, porque, gente, eu ri do começo ao fim dessa cena, mesmo sendo uma cena séria, assim, querendo ser uma cena séria. Só que a gente percebeu que o Cajado, qualquer coisa que a Courtney fala pra ele, ele vai ceder, e é exatamente o que acontece depois. Mas o Pat tentou, né? E vamos voltar algumas cenas lá atrás. O Pat acabou ligando pra Bárbara e contando sobre o acidente de carro que ela e o Pat sofreram. E aí a Bárbara fica indignada e volta mais cedo da viagem que ela tinha ido lá no episódio passado junto com o Jordan. Chegamos na hora que o Pat tenta dar aquela enrolada na Bárbara e obviamente a Bárbara não tá mais acreditando nas mentiras que ele tá contando. Ela tá desconfiada, dá pra ver na cara dela, no olho dela, que ela não tá acreditando no que o Pat tá contando, porque ele falando sobre o Mike vir com o amigo pra casa, sobre a Courtney bater o carro, ele dirigir a noite com ela, ela sabe que o Pat não é tão imprudente assim pra fazer essas coisas, então eu sinto que ela tá desconfiando, eu sinto que ela sabe ali que tá acontecendo alguma coisa e que ela vai descobrir, mas eu vou falar sobre descobertas lá no final do vídeo, então fica comigo aí, porque tem bastante coisa aí pra gente falar. E depois da Bárbara ir embora dessa viagem, o Jordan, né, vai até o quarto do Riley, é um cara que aparentemente é dono de uma empresa grande, e é aquele tipo de empresa que faz merda no meio ambiente, e no caso, usa ali o dinheiro pra encobrir as merdas, como por exemplo, construir uma escola, colocar lixeiras numa cidade, e exatamente isso que o Jordan fala pro Riley, fala tipo, olha, você envenenou isso, você envenenou aquilo. Ele até cita a mulher dele no meio disso. E eu achei interessante que essa mesma premissa tem um filme que eu assisti recentemente, que era pra eu ter assistido faz tempo, mas eu só assisti agora, que chama Dark Water, que retrata exatamente isso. E é um filme sensacional. Eu sei que eu saí aqui do contexto de Stargirl, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir Dark Water, eu acho que é O Preço da Verdade aqui no Brasil, assista. É um filme muito bom que trata sobre esse assunto e é baseado em fatos reais. Então, sei lá, assistam. Eu queria trazer essa recomendação pra vocês, então... Continuando. O Jordan, então, se transforma no Geada, congela o Riley até a morte e acabamos aí, o Jordan conseguiu eliminar um dos alvos dele, porque essa viagem não foi aí só uma viagem. Essa viagem tinha um target, e eu imagino que esse target era o Riley. E eu adoro a transformação do Geada, eu acho sensacional a forma que a pele dele começa a rachar quando ele vira o Geada. Eu gosto muito desses efeitos de Stargirl. E ainda falando de vilões, eu não posso deixar de falar da Cindy. Ela volta depois daquela batalha que ela teve com o Stargirl pra conversar com o pai dela, e acontece que o Rei Dragão não fica nada feliz em saber que a filha dele desobedeceu ele de novo. Então ela pegou o traje, foi lá, lutou com a Stargirl e ele ficou putaço, porque ele falou assim, não era pra você usar essa merda desse traje. E você usou o traje, você tá ali me desrespeitando. Então ele não gostou nada do que ela fez. A gente segue então agora para falar sobre o trio fantástico composto por Yolanda, Rick e a Beth. E aí, Yolanda e Rick estavam atrás de alguns arbustos observando a casa da Cindy. E o Pat chega do nada e vê os dois ali e fica tipo, o que vocês estão fazendo? E aí eles falam, então, né, a Beth ali... E aí o Pat vai tentar salvar a Beth, porque a Beth ia lá na casa da Cindy investigar. E aí quando ele chega pra retirar a Beth, a Bob, que é a madrasta da Cindy, acaba abrindo a porta e convidando os dois pra entrar. E o mais hilário dessa cena foi a forma que eles mentiram pra Bob, foi tipo, nós somos pai e filha, essa adotada. Foi tipo, não ficou legal, não podia falar que era seu tio. Aliás, Beth e Pat fica engraçado, não fica? Falem Beth e Pat várias vezes. Beth, Pat, 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 Pat. Hã?
Tá bom, a Beth já dentro da casa da Cindy, junto com o Pat, coloca ali o Chuck e começa a analisar as coisas em volta. E ela percebe que a Bob não tá reconhecendo ali no sistema que o Chuck tem. Então isso quer dizer, primeiro, que a Bob, uma coisa que a gente já sabia, é uma fabricação do Rei Dragão. Mas a gente não sabe muito bem como ele fez ela, quem ela é, a gente ainda não sabe muito sobre esse passado. Mas no caso, eu espero que eles desenvolvam isso, porque o Rei Dragão, ele tem muitas coisas assim pra ser desenvolvida. É um dos vilões mais aí ricos em conteúdo, então vamos ver, né? Além disso, o Chuck percebe que a casa da Cindy é uma casa totalmente fabricada, não é uma casa normal. Ela tem armários vazios, ela tem ali uma porta estranha que tem uma senha, e essa mesma porta é a porta que a Beth entra e acaba dando ali de cara com um corredor estranho, que no caso a gente já sabe que ali seria a sede da Sociedade da Injustiça. Então a conexão do Chuck cai e a Beth fica meio que no escuro, sem comunicação com ninguém. Agora chegamos na parte da inimizade mais legal da série, que por enquanto é Cindy e Courtney. Meu Deus, que cena foi essa da Cindy indo na casa da Courtney? Eu adorei essa cena. Primeiro, o cinismo da Cindy é fenomenal, é incrível, é incrível. Ela enganou todo mundo, ela me enganou, ela deve ter enganado vocês, meu Deus, é impossível, deve ter enganado vocês sim. Ela então chega e fala pra Courtney que ela soube do acidente de carro, que ela foi visitar ela, pedir desculpa sobre o piti que ela deu no episódio passado, né? A Courtney foi convidada pro baile ali pelo Cameron e o que aconteceu? A Cindy foi lá pedir desculpa por ter dado um piti depois desse convite, depois da Courtney ter dispensado ela. Então, tudo bem, eu falei, então ela não sabe. Eu tinha visto a promo da CW, mas, gente, eu pensei, não, acho que talvez ela vai descobrir só no final do episódio, ela ainda não sabe. Mas não é que a Cindy estava enrolando a gente? Realmente parecia que a Cindy não sabia sobre a Courtney ser Stargirl. Pelo menos pra mim, né? Ela disse que ela foi até lá pra pedir desculpa e comeu chocolate junto com a Courtney. E eu falei, legal. Tipo, no caso a Courtney não comeu chocolate. Na verdade, a Cindy mordia o chocolate, via que não era do sabor que ela gostava e dava o resto pra Courtney comer. Então, a Courtney não comeu chocolate. Aqueles chocolates devem ter ido tudo pro lixo. Mas foi legal essa dinâmica das duas, porque a Cindy é muito ácida. Vocês perceberam o quão ácida ela é? Ela chegou na casa da inimiga, fingiu que nada estava acontecendo, deitou na cama dela e ainda bateu um papo falando que as duas eram iguais, mas ao mesmo tempo bem diferentes. E aliás, eu já tinha falado isso no meu vídeo anterior também, que as duas são muito iguais, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Eu acho essa semelhança das duas incrível. Elas são muito iguais ali, elas têm ali uma vida meio que complicada, uma vida de segredo, elas têm amigos, são garotas interrompidas. Então, eu achei muito divertida essa cena. E aliás, a Cindy falando que precisava de uma amiga e que o segredo estava seguro com ela, me deixou com medo, porque a gente não sabe qual que são os passos da Cindy aí, o que ela quer. Aliás, eu não posso esquecer de parabenizar a Meg DeLacy pela performance impecável da Cindy. Ela tá entregando tudo dela nesse papel, ela tá mostrando que ela é uma atriz muito boa e ela incorporou essa personagem de uma forma que parece que até na vida real ela é assim, sabe? Eu tô simplesmente adorando esse papel de garota má, de garota incompreendida, de garota que queria uma pessoa pra lutar do lado dela. Ela incorporou demais essa personagem e a Cindy até agora é a minha personagem favorita da série. Antes era Yolanda e depois vinha Courtney. Agora a Cindy tá no topo. E eu quero muito que desenvolva sobre o passado dela e sobre a morte da mãe. Eu acho que vai ser ali um episódio fantástico. Podia se chamar Cindy e só focar no passado dela. Voltando então para a narrativa do episódio, a Beth, depois de sair lá do porão ali, onde era a sede da Sociedade da Injustiça, sobe pro quarto da Cindy e lá ela encontra a foto do Dr. Shiro Ito, que é o pai da Cindy, né? E aí o Chuck faz toda uma história sobre ele, conta que ele foi ali um cara do mal. Eu nem preciso explicar muito, porque o Chuck já explicou quase tudo que deveria. A Beth, então, antes da Cindy chegar no quarto, sai correndo. O Pat também, que tava lá embaixo ajudando a Bob, também sai correndo. E a Sociedade da Justiça toda sai correndo e vão embora. Mas, como eu sempre digo, Courtney, irresponsável e impulsiva, não recebeu uma confirmação da Yolanda que tava tudo bem e acabou pegando o cajado, que de primeira fez tipo, opa, Courtney, acho que não, hein? Ele não queria sair dali, porque o Pat já tinha conversado com ele mais cedo. E ela consegue liberar ele, os dois saem pra enfrentar a Cindy de novo. A Courtney foi surrada no episódio passado,
mas ela vai de novo pra briga. Coreografias novamente com lutas impecáveis, a Courtney chega ali no quarto da Cindy já surrando ela, já assim, jogando ela longe. Foi perfeita essa cena, adoro coisas quebrando, e essa cena teve muitas coisas quebrando, então muito boa, não tem nem o que eu falar. Porém, eu deixei o melhor pro final, que o melhor foi a história envolvendo o Harry e as descobertas dele. Ele tá tendo alguns problemas com os novos poderes que ele nem sabia que tinha, né, mesmo ele lendo a mente dos colegas de classe passando na prova, eu acho que eu já perceberia que eu tinha poderes nesse momento, mas tudo bem. Ele foi na sala do pai dele, na casa dele, pra pegar alguns medicamentos, ele pega esses medicamentos e quando os medicamentos caem na mesa, uma pílula começa a flutuar. E aí ele acha que tem poderes. E aí nessa mesma gaveta ele percebe que tem uma chave estranha. E essa mesma chave ele usa ali os poderes dele para descobrir onde é a fechadura que ela abre. Essa chave abre a fechadura do esconderijo ali do Onda Mental, onde o Harry encontra o traje do Onda Mental e também muitas fitas e uma carta estranha, que era uma carta da Cindy, falando ali que a Cindy iria investigar o Harry na escola, blá blá blá, que ela tava ali pra investigar ele. E o Harry fica putaço em saber dessa descoberta, ele fica tipo muito irado e vai até a casa da Cindy tirar satisfação com ela. E é nesse momento que o Harry chega bem no momento onde Cindy e Stargirl estão lutando. A Stargirl tá pensando ali, tipo, que se não acabar com a Cindy, ela vai matar os amigos dela, enquanto a Cindy tá pedindo ajuda do Harry para acabar com a Stargirl. Então ele tá nesse embate, e aí ele começa a ter aquele semi-energy de Jean Grey. Então ele joga a Stargirl pra um lado e a Cindy pro outro, e do nada a Cindy é capturada ali pelos devotos do pai dela, que levam ela pra dentro do bueiro e tiram ela dessa briga, enquanto a Stargirl vai conversar com o Harry e perguntar pra ele ali o que tá acontecendo. O Harry começa a ler a mente dela, e aí ele percebe que agora a Stargirl, no caso, é a Courtney. Ele também sabe que a Cindy tem poderes, então ele tá meio ali no meio termo, o que tá acontecendo, e ele só prefere fugir dessa situação. E a gente sabe que agora, com ele sabendo o segredo da Courtney e também da Cindy, ele vai ter que escolher entre as duas, se ele vai querer ficar do lado da Courtney ou do lado da Cindy. E isso também vai colocar o embate ali na cabeça dele, porque ele vai precisar escolher entre essas duas pessoas. Uma que ele acha que traiu ele, que no caso é a Cindy, e outra que é a Courtney, que ele mal conhece. Quem vocês acham que ele vai escolher? Coloca lá nos comentários que eu quero saber. A gente não pode esquecer também que o Rei Dragão tem ali um plano nefasto pra usar os poderes do Harry, porque ele quer pra construir aquela máquina dele. Que máquina é, a gente não sabe, mas é uma máquina do mal, porque no caso ele é do mal, então a máquina também é. A sinopse do próximo episódio e algumas imagens já adiantam que a tensão entre a GSA vai crescer. Primeiro porque Courtney é imprudente, impulsiva e ela só faz merda nas vezes que ela tenta fazer alguma coisa, sei lá, pra ajudar as pessoas. Então ela tem que aprender a ficar na dela às vezes, ou, sei lá, ligar, esperar um tempo antes de fazer as coisas que ela faz. E ela também tem que aprender a trabalhar em equipe, porque se tem uma coisa que ela ainda não fez foi trabalhar em equipe. Eu acho que só no episódio ali passado que ela tentou trabalhar em equipe, mas não deu muito certo. Outra coisa também que eu sei que vai acontecer no próximo episódio é que a Courtney vai recrutar alguém para a Sociedade da Justiça dela. E eu já imagino que seja o Harry. Primeiro, por quê? Porque ela sabe sobre os poderes dele e ele sabe sobre ela. Então eles vão ter ali uma conversa no próximo episódio. As imagens já adiantaram isso pra gente. Outra coisa também que me confirma que talvez ele possa ser a pessoa que vai ser recrutada é o nome do episódio, que chama Onda Mental. E o próximo episódio, depois desse, chama Onda Mental Júnior. Então tem tudo pra ser ele aí que ela vai recrutar pra ser o novo membro da Sociedade da Justiça. Ou o nome do episódio se remeta ao pai do Harry, né, acordando do coma e se tornando novamente o Onda Mental pra ajudar a Sociedade da Injustiça. Fica essa dúvida por enquanto. Além de tudo isso, a Bárbara vai convidar o Jordan pra jantar na casa dela. E eu acho que esse jantar vai contar com o Cameron, então a gente também pode ter o Cameron envolvido na Sociedade da Justiça da Courtney. Fica a dúvida entre ela chamar o Harry e o Cameron, apesar que acho que ela não sabe que o Cameron tem poderes. E eu acho que o Cameron vai virar o vilão. Eu acho ainda, eu sinto. Então eu já imagino que esse jantar de família aí vai ser bem tenso, mas ao mesmo tempo divertido, porque se tem a Courtney fazendo merda, é diversão na certa. Aliás, uma das imagens, que é essa no caso, me fazem pensar que a Bárbara vai descobrir sobre a identidade da Courtney e do Pat, e também da Sociedade da Justiça. Me respondam aí se vocês acham também que a Bárbara vai descobrir isso no próximo episódio. Gente,
Por hoje é só, eu acho que eu falei demais, um episódio que nem precisava falar demais, mas eu adoro falar com vocês sobre essa série. Então, já deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal que é muito fácil, é rápido, é botão do lado. E também não se esquece de comentar muito, várias coisas sobre a série, várias coisas sobre esse episódio, sobre o próximo, comenta tudo lá embaixo pra gente discutir. Um grande beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo, gente, e tchau!